Vou falar sobre 3 tipos de pessoas dentro da igreja. Tem aquela que diz eu sou evangélica, outro diz eu sou cristão, outro diz eu sou crente. Só que falar que é evangélico hoje virou moda. Virou moda falar eu sou evangélico, eu estou indo para a igreja, eu sou evangélica. É normal, virou moda. Só que há uma diferença de ser cristão, de ser crente e de ser evangélico. E vou falar por quê. O verdadeiro cristão age como Cristo agiria. Primeiro, respeitando o próximo, amando o próximo. Essa é a qualidade de um cristão. É fazer o bem a quem precisa. Esse é o verdadeiro cristão. É aquele que respeita o ministério da mulher, aquela que respeita o ministério do homem, aquela que respeita a chamada, a unção de Deus. Esse é o cristão. Aquele que ao invés de jogar pedra, vai lá e ampara. Esse é o cristão. E vou provar aqui no livro de João, do Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 34 ao 35, que diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Esse é o mandamento de um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão respeita, ama. Ele não é uma pessoa soberba. O verdadeiro cristão não se acha. O verdadeiro cristão, ele faz como Paulo, se faz de louco para ganhar o sábio. É assim. Muitas das vezes não é vestirmos uma capa da humildade, porque vestir capa da humildade tem um monte de gente se vestindo capa da humildade, colocando uma máscara. Só que o problema é que lá dentro da igreja essa pessoa usa máscara. Quando sai lá fora, a pessoa tira. É simples. Confronta. Você vai ver. A máscara cai. Confronta uma pessoa que usa máscara. Confronta. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai sempre se achar melhor que as outras. Exemplo, eu falei agora do cristão, mas agora eu vou falar do crente. A Bíblia diz que o crente é aquele que crê. Então, o crente, existem vários tipos de crenças. Essas pessoas que dizem, eu sou crente, ela crê em alguma coisa. Para ser crente tem que crer em alguma coisa. Exemplo, livro de Tiago 2,19. Esse é para o crente, que diz que é crente. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem. Tremem, porém não obedecem. Esses são os crentes. Creem em qualquer coisa. São místicos. E acham que está tudo bem. Eu vou colocar assim, vou fazer assim. E está tudo ótimo. Porque eu creio em alguma coisa. Sou mística. Ótimo. Secretismo. Agora eu vou falar também do evangélico. É aquele que bate no peito e diz, eu sou evangélico. Este é o mais perigoso. Aqui, ó, no livro de Lucas, capítulo 18, quase todo mundo conhece. Pelo menos quem lê Bíblia sabe. Fariseu. É o fariseu. Livro de Lucas 9 ao 14 fala do fariseu. Este é o evangélico que bate no peito, eu sou. O sou é Deus, ele é. Não existe eu sou na terra.
Aqui nós somos chamados. É isso que nós somos, chamados. E se nós somos chamados por Deus, não existe ninguém. Quem é chamado é o verdadeiro cristão. Este sim. Agora, o evangélico, o fariseu, ele se acha. Ele bate no peito e diz, este é o evangélico. Por quê? Porque o fariseu, ele ao entrar no templo e viu o publicano, era de costume naquela época orar em pé. Orar levantando a cabeça é reverência. Só que há uma diferença porque o fariseu, ele batia no peito, se achando, eu dou o dízimo, eu dou oferta. Eu venho ao templo orar não sei quantas vezes por dia. Ele se achava. Enquanto o publicano estava ali pedindo misericórdia. Porque sem a misericórdia de Deus, o que nós somos? Sem a misericórdia de Deus, eu não vou alcançar a salvação. Então o fariseu é este aí. Entra dentro da igreja para olhar como que está a outra pessoa, como que está a adoração, para olhar as placas da igreja. O fariseu, ele é observador. Ele começa a observar o ambiente para depois sair falando. É diferente do cristão. Ele pode entrar no templo, mas se ele quiser sentir a presença de Deus, é claro que cada igreja tem os seus dogmas. Cada igreja tem a sua liturgia. Eu tenho que respeitar a liturgia de cada congregação. Eu não posso sair dali achando que eu sou melhor. Eu não sou melhor do que ninguém. Então o fariseu é esse aí. É o evangélico que se acha. Então falar que é evangélico é moda. Falar que é crente também é moda. Às vezes a pessoa nem crê em nada. Ela nem acredita que Deus existe. Porque sabe como que você sabe que a pessoa não crê? Que ela não é crente em coisa nenhuma? É quando ela está em dificuldade, que ela diz, Deus não crê em Deus, ela não crê. Agora o cristão não. O cristão, ele pode ser levado dentro da fornalha, mas ele passa por uma verdadeira experiência. Ele passa pela experiência acreditando que Deus é com ele. O verdadeiro cristão, ele pode ser lançado na cova dos leões, mas ele continua sendo adorador. Ele pode ser lançado na prisão, mas ele continua acreditando que Deus é com ele. Como Paulo e Silas foram lançados na prisão, continuaram orando e adorando ao Senhor. Esses são os verdadeiros adoradores. A Bíblia diz, no livro de Isaías 29:13, que o Senhor, o povo adora somente de lábios. O coração está longe. Porque o Senhor disse, pois este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens em que foi instruído. Este é o fariseu. Adora só de lábios. Coração está longe. A Bíblia fala no livro de João 4:24. Olha o que Deus está dizendo. A gente tem que entender a palavra do Senhor. Simplesmente rápido. Estou sendo bem rápida aqui. Diz assim, ó. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Simples. Este é ser cristão. É saber adorar o Senhor. Porque falar que é evangélico é muito fácil. Colocar uma roupa, uma máscara e falar é muito fácil. Agora, quem falou que o cristão, Jesus ele não errou. A Bíblia diz que Jesus jamais errou. Porque ele era perfeito. É o Filho de Deus enviado para salvar, para libertar. Agora, aqui nessa terra, nós, comedores de feijão, a gente está sujeito a errar. Porém, nós temos que nos prostrarmos diante da presença do Senhor. Porque se você se prostrar e falar